que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade. Boa noite, minha gente, boa noite, terceiro dia do nosso propósito de Natal. Relembrando o nosso motivo, né? O nosso objetivo, o porquê que a gente está aqui. Para que Jesus nasça em nosso coração e também com o objetivo de nos aproximar de Jesus, ok? Mantenha o seu jejum, que é ou uma refeição, ou um item, ou um hábito por 7 dias, que é o tempo do propósito. E a gente vai também escolher um pedido e orar por ele, clamar por esse milagre na sua vida, tá? Pega a Bíblia, papel e caneta e vamos começar. A gente começa sempre com o sinal da cruz, invocando a proteção do Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração do Espírito Santo para que a gente consiga entender o que é que Deus está querendo nos informar, o que Ele está querendo nos dizer na palavra de hoje, tá? Que a gente entenda. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega o seu pedido de oração. Esse é o momento de você falar com Deus. Senhor, eu clamo por esse pedido. Que isso se realize na minha vida. É um milagre que está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar todas as coisas. Então entrega nesse momento esse pedido ao Senhor. O que é impossível para você é possível para Deus. Para Ele não existe impossível, tá? Então entrega seu pedido. Se for preciso, pausa o vídeo para você falar com o Senhor nesse momento sobre o que você precisa, tá bom? E agora vamos para a palavra. Pegue a palavra. Mateus capítulo 1, versículo do 18 ao 24. Vamos lá. Primeiro passo da Lectio Divina é a leitura. Então vamos ler o texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Palavras da salvação, né? Sempre que é o evangelho a gente fala palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que está falando nessa leitura? Né? Vamos pensar. Agora a gente precisa refletir sobre o que a gente leu, sobre a história em si. Maria estava prometida a José em casamento. Eles ainda não moravam juntos, eles ainda não estavam casados e ela apareceu grávida. Só que naquela época, se acontecesse o adultério, a mulher seria apedrejada. Então assim, se o marido fosse lá e denunciasse: ela cometeu adultério contra mim, porque ela estava grávida, pode ser que ela tinha cometido adultério, ficado com outra pessoa para engravidar, então ela seria apedrejada. Por esse motivo, o que José fez? Eu vou abandoná-la, né? Em segredo, assim ninguém fica sabendo, não tem denúncia, ela não vai ser apedrejada. Olha isso, gente. Analisa, José. Ele não queria difamar Maria, então ele falou: vou me afastar, né? Tem muitas teorias sobre isso. Tem teoria que fala que José já sabia, na verdade. Já sabia que ela estava grávida do Espírito Santo. Só que ele não se achava digno. É linda essa teoria, que ele não se achava digno de ser o pai de Jesus, do Filho de Deus. Então ele, não, eu prefiro deixar ela, né, que foi a escolhida. Então eu vou ficar aqui na minha.
E outras teorias falam que ele não sabia mesmo e que ele achou, só que ele não desconfiava de Maria, né? Só que ele, não vou casar com uma pessoa assim, né? Eu não sei o que aconteceu, que ela tá grávida. Mas a realidade é que José se afastou porque ele não queria difamar ali a Maria, né? Então a gente não sabe exatamente qual a teoria que realmente aconteceu, mas foi isso. Se ele contasse, se ele denunciasse, ela seria apedrejada. E ele é um homem justo e ele não quis, ele achou uma outra opção. Imagina a angústia, ele ficou angustiado e o anjo apareceu para ele no sonho e falou: José, fica tranquilo, tá? Esse filho, ele é do Espírito Santo. Ou seja, Maria não te traiu, não cometeu adultério, esse filho é Espírito Santo, ela é escolhida pelo Senhor para dar a luz ao Filho de Deus. Aí José acordou e fez o que o anjo havia dito, obedeceu, tá? Então essa é a leitura. Agora vamos para a meditação. Imagina, gente, como nós temos planos, nós temos sonhos, José também tinha. Vamos supor que o sonho dele fosse casar, porque ele já estava ali, né, noivo de Maria, então ele ia casar, eles iam ter os filhos deles, ia seguir com a vida. Quantas vezes a gente tem tantos planos, tantos sonhos? Imagina o plano e o seu sonho que você tem pro ano que vem, ou o plano e o sonho que você tem para daqui 10 anos. Imagina. José também tinha. De repente, tudo mudou. Tudo foi para um novo rumo. Né? Deus apresentou uma nova visão da vida dele e ele disse sim. E não foi só alegrias, né? Porque teve muito sofrimento envolvido. Tiveram que fugir e teve muitas coisas que eles passaram, né? Na história. E ele disse sim. Então o sim de José mudou a nossa história. Outra coisa, olha a fé de José. Ele acreditou num sonho. Ele teve o sonho ali com o anjo e ele, acreditou e aceitou Maria e seguiram, né? E depois realmente se provou a verdade, né? Que ela estava grávida, teve o bebê. Outra questão linda, né? Que caridade que ele lidou. Olha a caridade que ele lidou com tudo. Tipo, se você suspeita que alguém... Você tá noivo de alguém e essa pessoa parece grávida, peraí, você tá me traindo? Já sai contando pra meio mundo. Palhaçada! José, não vou me afastar. Eu vou me afastar, né? Eu não vou denunciar ela. Então, assim, é uma bondade, uma caridade bem digna de respeito. E o que eu penso aqui? Nessa meditação, e eu? Se fosse eu no lugar de José, eu diria sim? E se Deus está me chamando hoje para os planos dele, eu tenho coragem de dizer sim? E abortar os meus? Essa música que a gente cantou no começo fala que ele cresça e eu diminua. Eu tenho coragem de diminuir para ele crescer? Deixar os meus planos para que os planos dele venham na minha vida? A gente precisa pensar se a gente tem a coragem de assumir o que Deus quer, fazer a vontade real do Senhor. Porque muitas vezes fazer a vontade do Senhor vai frustrar os nossos planos. Essa é a meditação. E agora a oração, né? Vamos lá. Senhor, eu quero deixar as minhas vidas nas tuas mãos, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil, porque eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos, eu tenho aqui o que eu vou fazer ano que vem, o que eu vou fazer daqui 10 anos. Só que se não for a sua vontade, eu não vou ser feliz. Se não for a sua vontade, eu vou me frustrar. Então eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Mas até para fazer a tua vontade, eu preciso da tua ajuda. Me convença a seguir os teus planos e a fazer a tua vontade. Por muitas vezes eu não quero sofrimento, eu não quero, eu quero que tudo esteja lindo, perfeito, assim, tudo sob controle. Mas muitas vezes o sim para Deus é perder o nosso controle, né? É deixar o controle da nossa vida nas mãos dele. Só que para isso precisa ter muita coragem. Então eu clamo nesse terceiro dia para que o Senhor mude o meu coração, porque aqui há muita dificuldade de deixar o Senhor no controle de tudo, né? Então eu clamo por isso hoje, nesse dia, que o Senhor vai moldando o meu coração para que eu consiga deixar nas tuas mãos e fazer a tua vontade, porque eu acho que todo mundo veio com uma missão e a gente tem essa missão para cumprir, mas depende do nosso sim. A gente tem que dizer sim para o Senhor. E José disse sim, independente das consequências. Ele decidiu pelos planos de Deus, deu a sua própria vida para que Jesus vivesse, né, e salvasse todo mundo. Então foi lindo, uma atitude linda. Nossa, eu tenho a coragem de desapegar dos meus sonhos para viver os seus sonhos, que a sua vontade sempre vai ser melhor que a minha. E o Senhor me conhece mais do que eu mesma. O Senhor que me criou e sabe por que eu fui criada e para que eu fui criada. E agora vamos para a contemplação, né?
Os seus planos são bons, perfeitos e agradáveis. O Senhor me conhece mais que eu mesma e eu te louvo por isso. E eu entrego minha vida em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Tu és o dono de tudo. Eu não sou dona de nada. Tu és o dono de tudo. O Senhor sabe de tudo. Conduz a minha vida. E eu te amo e tu és lindo. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça e eu me constranga. Que todo o seu amor, infinita humildade. Não somos donos de nada, né? Nós estamos usufruindo. Somos administradores, gerenciadores dos dons que Deus nos deu, mas a gente não é dono de nada. E o gesto concreto de hoje é a caridade, né? Imitando o José, que a gente possa ajudar alguém, que a gente possa... Qualquer tipo de ajuda, tá? Às vezes uma palavra é uma ajuda. Então, o gesto concreto de hoje é isso. É você ajudar alguém, ok? Finalizamos mais um dia, mais um propósito. Deus te abençoe. Bom descanso e até amanhã no nosso 4º dia. Lembrando que é tudo para a honra e glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.